Boa noite. A história repete-se todas as temporadas. Benfica e Porto, seguidos do Sporting, gastam milhões em aquisições de novos jogadores. Mas as contas dos três grandes apresentam déficits operacionais crónicos. Neste especial Informação vamos tentar perceber se Porto, Benfica e Sporting estão tecnicamente falidos, como funciona a dinâmica do financiamento das sociedades anónimas desportivas e de onde aparecem os dinheiros no futebol. Vamos também tentar perceber os danos colaterais que a crise do BES pode provocar nos três grandes do futebol português e analisar à lupa os principais reforços do Porto, Benfica e do Sporting. Para já começamos com as finanças, onde o panorama atual é tudo menos animador. Isto porque, no total, as receitas operacionais dos três clubes de topo em Portugal têm um saldo negativo superior a 150 milhões de euros. Uma análise às contas das últimas 5 temporadas mostra que a Benfica SAD apenas teve uma temporada positiva em 2011-2012. No total destas 5 últimas épocas, o valor global da Sociedade das Águias é negativo em mais de 6,5 milhões de euros. No total, as receitas atingiram 401,4 milhões, já os custos foram de 407,9 milhões. Na SAD do Porto, 57,5 milhões negativos. E só na temporada de 2010-2011 é que as receitas operacionais da SAD dos Dragões superou os custos. Em 5 temporadas, a sociedade desportiva alcançou proveitos totais de 354,2 milhões contra custos na ordem dos 411,7 milhões de euros. Pior, só mesmo o caso da Sporting SAD, que acumula nestas 5 temporadas um déficit operacional superior a 92,6 milhões de euros, sendo que o resultado foi negativo em todas as temporadas que aqui analisamos. As receitas totais atingiram os 168,2 milhões de euros, bem abaixo dos 260,9 milhões envolvidos nos custos da SAD leonina. Globalmente, e somando os resultados das três sociedades desportivas, as contas mostram que os clubes tiveram quase 1,1 mil milhões de custos operacionais nestas 5 temporadas, contra pouco mais de 920 milhões de receitas. Assim, a diferença é negativa em mais de 156 milhões de euros. Desta forma, é possível concluir que só com receitas extraordinárias, como a venda de jogadores, é que é possível às SAD obterem lucro no final de uma temporada. Os salários são responsáveis pela maior parte dos custos da SAD dos três grandes. Estamos a falar de gastos superiores a 600 milhões de euros nas 5 épocas que analisámos nesta investigação Correio da Manhã CMTV. Dentro dos custos operacionais da SAD e do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, os gastos com pessoal representam a maior fatia. Desde a temporada de 2009-2010 e até março da época 2013-2014, a Benfica SAD apresentou custos salariais de 221 milhões e 800 mil euros, sendo que o valor médio mensal tem vindo a crescer de ano para ano. Na última temporada, por exemplo, a SAD gastou por mês mais de 4 milhões e 700 mil euros em remunerações. Se na época passada o Benfica venceu o campeonato dos salários, nas contas das últimas 5 épocas o Futebol Clube do Porto é o mais gastador, com mais de 232 milhões em vencimentos. Na época passada, os Dragões gastaram quase 4 milhões e 400 mil euros em remunerações. Mais distante de Benfica e Futebol Clube do Porto surge o Sporting, com gastos acumulados de 157 milhões e 600 mil euros desde 2009-2010. Na época passada, os gastos mensais dos Leões atingiram os 2 milhões e 300 mil euros, uma redução significativa face aos quase 3 milhões e meio da época transata. No total, e em menos de 5 épocas, os grandes gastaram mais de 611 milhões de euros em salários, um valor que deverá ultrapassar os 645 milhões quando englobado o montante gasto no último trimestre da época 2013-2014. Só na temporada passada, os gastos salariais devem aproximar-se dos 140 milhões de euros. Nas compras e vendas dos jogadores, ao contrário do Sporting, Porto e Benfica registram um balanço positivo nos relatórios e contas apresentados pelas SAD. Os clubes portugueses necessitam de fortes receitas extraordinárias para ultrapassarem os resultados operacionais negativos que as SAD apresentam. As sociedades do Benfica e do Futebol Clube do Porto têm conseguido obter esses proveitos através da venda de jogadores.
Nas últimas 5 temporadas, os encarnados registaram um saldo positivo de 45,3 milhões de euros. Este valor resulta da diferença entre os proveitos alcançados com a venda do passe de jogadores e os custos com as compras e amortizações dos passes de atletas que reforçaram as águias. No total, a Benfica SAD obteve receitas de 180 milhões de euros. Já os gastos foram de 134,7 milhões. Com um valor ligeiramente superior está a SAD do Futebol Clube do Porto, que apresenta um resultado positivo de 45,7 milhões no mesmo período. Contas feitas, as vendas renderam à SAD mais de 184,7 milhões de euros, enquanto que as compras ficaram pelos 139 milhões. Pior é o cenário para a Sporting SAD, já que os Leões apresentam um registro negativo de 25,7 milhões de euros. De resto, só na época passada é que a sociedade obteve um resultado positivo. Em 5 temporadas, os Leões receberam 59,3 milhões pela venda de atletas, enquanto que as compras atingiram os 85 milhões de euros. No total, os 3 grandes encaixaram mais de 424 milhões com a alienação de passes, enquanto que as aquisições ficaram pelos 358,8 milhões de euros. Contas feitas e graças a Benfica e Futebol Clube do Porto, o saldo final é positivo em 65,2 milhões. De referir que estes números dizem respeito às contas da SAD até março de 2014, data dos últimos relatórios e contas que foram tornados públicos. A dívida financeira dos 3 grandes não para de aumentar nas últimas temporadas, assim como o seu peso no passivo da SAD. No total, as 3 sociedades desportivas apresentavam em março um passivo global de quase 900 milhões de euros. Em março deste ano, a Benfica SAD tinha um passivo superior a 423 milhões de euros, sendo que o endividamento da sociedade ultrapassava os 296 milhões de euros, o que significa que as dívidas representam quase 70% do passivo dos encarnados. As águias têm um passivo e dívida superiores aos rivais, já que a SAD consolida praticamente todas as empresas do grupo, entre as quais a Benfica Estádio, responsável só por si por um empréstimo de quase 59 milhões de euros. A Futebol Clube do Porto, SAD, por seu lado, tem uma dívida financeira de 113 milhões e meio de euros, o que representa cerca de 54% do passivo total, que em março se cifrava nos 209 milhões de euros. Na mesma data, a Sporting SAD tinha um passivo de 254 milhões e 100 mil euros, sendo que o endividamento à banca era responsável por quase 69% deste montante, ou seja, mais de 181 milhões e 800 mil euros. No total, as 3 sociedades apresentavam em março um passivo global de 896 milhões e meio de euros, já a dívida financeira era de 591 milhões e 300 mil euros, 66% do valor do passivo. A banca ganha qualquer coisa como 175 milhões de euros com juros dos empréstimos às SAD, do Benfica, Sporting e Porto. Só as águias tiveram custos financeiros superiores a 93 milhões nos últimos 5 anos. O elevado endividamento bancário das sociedades que gerem o futebol profissional do Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting faz com que os custos financeiros suportados pela SAD tenham vindo a crescer nos últimos anos. E aqui o destaque vai para a Benfica SAD, que nas últimas 5 temporadas registrou custos financeiros de quase 93 milhões e 300 mil euros. Só nos primeiros 9 meses da época passada, o valor foi de 17 milhões e 700 mil euros, ou seja, quase 2 milhões por mês para pagar juros e comissões à banca. A Futebol Clube Porto SAD registra no mesmo período custos financeiros de 46 milhões e 400 mil euros, sendo que este montante, tal como no caso do Benfica, tem vindo a subir todos os anos. Na temporada 2013-2014, o valor mensal ficou próximo de 1,1 milhões de euros. Neste campeonato, a Sporting SAD é que apresenta melhores números, com custos financeiros de 35 milhões e 300 mil euros em 5 temporadas. De registar, contudo, que os Leões conseguiram reduzir os gastos mensais na última temporada, passando de 772 mil euros em 2012-2013 para os 523 mil euros em 2013-2014. No total, e desde a época 2009-2010, as 3 sociedades registaram custos financeiros de 175 milhões de euros. E a tendência é para que estes continuem a subir, já que o endividamento, assim como as taxas de juro, têm vindo a aumentar.
A título de exemplo, a Benfica SAD tinha em março uma taxa média de juros de 7,93% e a Futebol Clube Porto SAD de 7,45%. Já a Sporting SAD não revela este valor. Os três grandes têm prejuízo acumulados de 248 milhões. Dos três grandes, o Sporting é o que está em piores condições. As SAD apresentam recorrentemente prejuízos, é um facto. E quando são obtidos lucros, esses dizem respeito a épocas com excelentes receitas extraordinárias com as vendas de atletas. Nas últimas 5 temporadas, a Benfica SAD só por uma vez registrou lucro. E aconteceu nos primeiros 9 meses da época passada, já que as contas dos 12 meses ainda não foram reveladas. Assim, os encarnados apresentam um prejuízo acumulado de 33 milhões de euros desde 2009-2010. Ainda assim, este é um resultado melhor do que o apresentado pela Futebol Clube do Porto SAD, cujo resultado negativo nas últimas 5 épocas atinge os 53 milhões e 800 mil euros. Isto apesar da sociedade ter registrado lucro em 3 temporadas. Apesar disso, e como entre abril e junho os Dragões venderam vários atletas, como Iturbe, é possível que os números melhorem quando saírem as contas finais da época 2013-2014. Mais uma vez, a Sporting SAD é quem apresenta os piores números, com um prejuízo acumulado de 161 milhões e 200 mil euros, ou seja, o dobro do Futebol Clube Porto e Benfica somados. Contudo, os Leões mostraram sinais positivos nos primeiros 9 meses da época passada, registrando um resultado positivo de 720 mil euros. Contas feitas aos resultados dos três grandes, estes apresentam desde 2009-2010 um prejuízo acumulado de 248 milhões de euros, o que significa um resultado negativo de quase 50 milhões de euros por época. Miguel Alexandre Ganhão, subchefe de redação do Correio da Manhã, Jaime Antunes, economista ex-candidato à presidência do Benfica, Luís Lourenço, ex-presidente da SAD, do Vitória de Setúbal, comentador CMTV, e Luís Aguilar, jornalista, autor do livro Jogada Ilegal sobre os negócios menos claros da FIFA, que daqui a pouco vai analisar detalhadamente a relação qualidade-custo de 3 dos principais reforços de cada um dos 3 grandes. São estes os convidados desta emissão especial da CMTV. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco no estúdio. Jaime Antunes, começo por si. Boa noite. Boa noite. Tecnicamente, Porto, Benfica e Sporting estão falidos. Sim, mas é um bocado, normalmente costuma-se dizer, estão todos falidos. Que é uma forma que os adeptos também dos diferentes clubes têm para misturar todos no mesmo saco, não é? E eu acho que... Mas é que essa é uma questão que faz muita confusão em termos de senso comum ao comum dos cidadãos. Mas as realidades de cada clube são tecnicamente falidos, sim. Porquê é que continua a funcionar? Não, porque, evidentemente, o conceito tecnicamente falido é preciso definir também o que é isso, não é? Porque, do ponto de vista contabilístico, as contabilidades das SADs e dos clubes antes, não é? Há uma série de regras da contabilidade que se aplicam às empresas, mas que, de facto, nos clubes acaba por não refletir exatamente a realidade da situação. Imagino, por exemplo, um clube que tenha uma formação e que tenha jogadores que vêm da formação, que aparecem no balanço por valores muito baixos, ou quase zero, ou com custos muito baixos, mas, no entanto, na realidade, esse jogador tem um determinado valor muito superior àquele que efetivamente está refletido no balanço. Portanto, nem sempre essa ideia do tecnicamente falido é uma ideia que, nestes casos, não deve ser levada assim à letra. Portanto, há uma situação contabilística onde aparece uma situação de capitais próprios negativos, claro. Mas esses capitais que é isso que define a falência técnica. É isso que define a falência técnica. Mas o que é facto é que há muitos ativos que não estão refletidos pelo verdadeiro valor desses ativos. Já os passivos, em princípio, estarão pelo valor real deles. E, portanto, enfim, queremos dizer. Agora, olhando para os três grandes... Desculpe interromper o seu raciocínio, mas independentemente de poderem existir alguns ativos que não têm o devido valor, que eventualmente estarão subavaliados, subavaliados em relação ao valor total, gerir uma empresa com base nestas suposições... Mas é um bocadinho... Isso era o passo seguinte, não é? De qualquer maneira... É um bocadinho angustiante, não é? Há um bocado o senso comum nos adeptos, sobretudo os adeptos do futebol, que os grandes clubes, o Benfica, o Porto, o Sporting, em Portugal, estamos a falar em Portugal, que nunca vão à falência. Isso é uma ideia que percorre um pouco os adeptos. E a realidade é que não vão. Bom, a realidade é que não vão, não é bem assim. Há outros países onde isso já... Mas até agora não foram. Onde já aconteceram. Onde já aconteceu grandes clubes irem à falência. Na Escócia aconteceu, não é? Mas em Portugal isso não aconteceu ainda. Mas acredita que, por exemplo, o
Benfica, acredito, não, tenho a poderá certeza. alguma vez Não acredito. fechar as portas? Não, eu tenho a certeza que se não mudarem de vida, vão à falência. Não há nenhuma empresa... Tenho a certeza absoluta. Completa. Acho que é não há nenhuma empresa... possível em Portugal o Benfica acabar. Não há nenhuma empresa, mesmo que seja de futebol, que possa viver com prejuízos infinitamente. Portanto, isso é básico. Não há nenhuma empresa que possa viver infinitamente com prejuízos sistemáticos. Não é? Não, mas se olharmos, repara o seguinte, e era importante olhar para as realidades dos três clubes. Por exemplo, o Benfica tem um passivo na SAD, consolidado na SAD, porque o Benfica ultimamente não tem publicado o consolidado com o clube, não é? Mas o mais relevante aqui é a SAD, porque a SAD do Benfica consolida grande parte do chamado Grupo Benfica. E, portanto, estamos a falar de 420 milhões de passivo. Desse passivo, estamos a falar de cerca de 300, um bocadinho mais de 300 milhões de passivo bancário e obrigacionista. Ora bem, é bom distinguir isto, porque o passivo bancário e obrigacionista vence juros na data precisa, não é? Claro. E, obviamente, que quem empresta o dinheiro quer receber os juros e quer receber o capital depois num determinado prazo, que está definido. O outro passivo... É um empréstimo que tem prazos de pagamento, quer dos juros, quer da amortização da dívida propriamente. O outro passivo, aliás, os clubes todos têm um pouco este passivo chamado passivo financeiro, e depois o outro passivo mais ou menos indiferenciado, onde os credores são menos evidentes. São clubes, são empresários, são intermediários, são fundos de diferente ordem, e nunca se sabe muito bem quem são os beneficiários últimos, digamos assim, desse passivo. No caso do Benfica, o passivo bancário e obrigacionista ultrapassa os 300 milhões, o que significa, numa conta muito simples, se lhe aplicarmos uma taxa de juros média de 7%, estamos a falar de 20 milhões, 21 milhões por ano. Ou seja, o Benfica, só de juros, pagará por ano cerca de 20 milhões. Aliás, sem amortizar dívida. Sem amortizar dívida, estamos a falar só de juros. E, portanto, nos últimos 5 anos, aliás, pagou quase 100 milhões de juros, não é? E depois outra realidade, que é a relação entre a capacidade de gerar receitas e o passivo. Que é uma relação fundamental, muito importante. É fundamental. No caso do Benfica, estamos a falar de uma relação de 1 para 5, 6, ou seja, o passivo do Benfica significa 5 a 6 anos das suas receitas totais. Se nós formos para os grandes clubes europeus, que também têm dívida, todos os clubes, o Real Madrid, por exemplo, tem uma relação de 1 para 1, tem um passivo de 500 milhões ou 500 anos, mas fatura 500 milhões por ano. O Benfica tem um passivo de 430 milhões, mas fatura 80 milhões por ano. Portanto, há uma diferença enorme na sua capacidade de pagar o passivo. Bom, se olharmos para o Sporting tem uma relação para aí de 1 para 12 ou 13, não é? Portanto, ou seja, a realidade do Sporting é incomparavelmente mais complicada do que o Benfica. Se olharmos para o Porto, estamos a falar de uma relação de 1 para 3. Ou seja, o Porto, do ponto de vista de estrutura de capitais, é de longe dos três grandes o que está em melhor situação. Portanto, o passivo financeiro do Porto é cerca de 100 milhões. O que, para um clube que fatura 70, 80, enfim, em média nos últimos anos, é, apesar de tudo, uma dívida gerível. Se repararmos aquilo que o Porto Mas paga... Mas a do Benfica e a do Sporting não é, na sua opinião? Não, eu digo que não, o Sporting é uma realidade falido, ponto. Não tem possibilidade sem, dívida. Eu acho que o Benfica, se mudar de vida, ainda está a tempo de o fazer. Agora, tem que mudar de vida. Luís Lourenço, enfim, para além de comentador da CMTV, tens a experiência de teres sido presidente da SAD de Vitória de Setúbal. É possível um clube em Portugal com a dimensão do Porto, Benfica ou Sporting fechar? Na tua opinião? Neste momento ainda não. Ou seja, historicamente não, hoje ainda não sei até quando esta situação se vai manter. O choque neste momento, e o choque grande, e o Jaime sabe que eu penso isso, não está de acordo comigo, mas eu penso isso, a salvação dos três grandes tem sido sempre política. E é sempre política. Agora, é política enquanto o Estado tiver dinheiro. Mas é política... O Estado, não é o Estado, enquanto o país tiver dinheiro. E o país neste momento... Mas é política de que forma? É isso que eu estou a dizer. Deixa-me só aqui especificar aqui o raciocínio. É política de que forma? Vamos lá ver. Não há uma intervenção estatal para... Começa logo em política com as facilidades que eles têm que os outros não têm. Por exemplo, seria impensável fazer um europeu aqui sem dar estádios novos aos três grandes, por exemplo. Claro. Portanto, por aí começa a política, se quisermos.
A política segue e neste caso concreto, João, tu vês ali o Vitória de Setúbal à beira da falência e vês o Benfica à beira da falência. E és o banco, e és o presidente do Conselho de Administração do banco. Não é? E tu vês para um, vês para outro e dizes, eu vou continuar a meter dinheiro no Vitória de Setúbal, fique sem ele. Portanto, corto. Se não, fique sem ele. Podes tentar um perdão parcial de dívida, alguma coisa, mas a situação já está tão dramática que cortas. Olhas para o Benfica, ou para o Porto, ou para o Sporting e dizes assim, bom, como os clubes funcionam, se eu cortar com eles, nunca mais vejo um chave. Ou muito dificilmente, ou não sei quando, ou não sei se serei vivo quando o vir. E por outro lado pensas, se eu chegar aqui a determinados acordos, Tal como aconteceu. se eu chegar aqui a determinados acordos, algum perdão, alguma renegociação daqui e daquela, o governo deixa-os cair. Não deixa. Portanto, enquanto eu souber que politicamente nenhum governo os irá deixar cair, Ou seja, eu vou negociando e vou tentando, no mínimo, tirar aquilo que lá pus durante uma série de anos. Ou seja, o que me estás a dizer é que Porto, Benfica e Sporting são, utilizando aqui uma expressão É uma da questão de economia, expectativas. são too big to fall, são grandes demais para caírem. Não estou nada de acordo com isso. É isso que estás a dizer. Penso que E, portanto, a banca opta por perpetuar os empréstimos e acordos porque não desta cairão. situação. Repara uma coisa. Posso pôr só em um ponto, que é o problema... Jaime, imagina o problema Benfica da cair. sustentabilidade Quando o já não é Jaime o diz- passivo. quando o O Jaime problema da diz- sustentabilidade é o futuro. Estás a ver? Porque quando os clubes estão estruturados a dar prejuízos sistemáticos, quem é que daqui para a frente, ou seja, os bancos podem dizer assim, o que está passado, vamos reorganizar, Não é isso que eu vamos estou a dizer, reestruturar, etc. Agora, quem é que vai financiar o futuro, os déficits? Eu não estou a dizer isso. Eu estou, ou seja, a dívida neste nova. momento, desculpe, neste momento não há dinheiro. Eu estou a dizer o trajeto que nos trouxe até aqui. Está bem, mas isso é o Repara, passado. lembra-se da pergunta? Isso é o passado. A pergunta se podem falir e eu digo, até aqui não podem. Até aqui não faliram. Agora, a partir daqui não sei porque não há dinheiro, não é? Miguel Alexandre Não sei Ganhão, como é que podem isto vai falir correr. ou não? Bem, eu pegando ali a questão política, eu acho que a questão política é fundamental. Vamos aqui, 3 momentos principais. Onde é que a banca começou a ver no futebol um grande negócio? Euro 2004, sem dúvida. Por exemplo. Os bancos, através do Project Finance, viram no futebol uma hipótese de ganhar dinheiro como não tinham visto anteriormente. E o que é que fizeram? Tomaram os clubes reféns durante 10, 15 anos. O Project Finance do Benfica, se eu não estou enganado, só se vence para o ano. Sim. O Project Finance do Estádio da Luz. Claro. Portanto, aqui, sim senhora, como o Luís disse muito bem, questão política. Coincide muito com as chaves. Coincide muito com as chaves e com esta renovação, sempre desculpe, com esta renovação do futebol. Mas as chaves eram a vida nova do futebol salvações. português, não é? João, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Bolsa, era uma nova vida para o Aqui há futebol 25 português, anos foram os bingos, a nova vida. Depois foram os terrenos das câmaras, as bombas de gasolina, com a Câmara. Acabou-se tudo. E depois foi as SADs. SADs Project Finance. Claro. E agora os pequenos, pelo menos, estão nos pés. Sim. Mas vai haver, mas vai haver há aqui, e ainda na esfera política, há ainda mais um balão de oxigénio que ninguém está a ver. Eu sei que não tem a dimensão de um Project Finance do Euro 2004. Chama-se jogo online. Sim. A questão do jogo online vai ser muito importante. O Jaime Antunes diz que não, mas já lá vamos. Pode não ser suficiente. Não pode não ser suficiente o jogo online em si, mas tudo o que gira à volta do jogo online e as licenças que vão ser concedidas pode ser um novo balão de oxigénio, de forma nenhuma resolve o passivo dos clubes. Mas pode, digamos, insuflar aqui mais 1 ou 2 anos. Captar aqui algumas receitas. A Federação de Futebol vai ter uma receita considerável. Como deu o Totobola, não é? Que depois durou uma série de anos. Isto aqui dura mais. Eu digo, não vai haver, assim, não vai haver, como estão as coisas neste momento, em termos das finanças do país, da supervisão bancária, não se esqueçam que os grandes bancos portugueses, a partir do final deste ano, passam a ser supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu. E, portanto, há aqui uma mudança estrutural, completa que tem poder para encerrar um banco em Portugal, tem poder, exatamente, eventualmente contra o parecer do próprio Banco para fiscalizar isso tudo. E, portanto, ou seja, o que vai acontecer é que o futebol... Há quantos anos andamos a falar das fiscalidades da União Europeia? Mas há uma parte social e política. Nós vivemos num país de 3 grandes, não vivemos num país do futebol. E é muito difícil acabar já lhe passo a palavra, mas Luís, para ti isto é possível Benfica, Porto e Sporting algum dia encerrarem porque
Foram à falência? Algum dia sim. Neste dia de hoje momento não. em que... Ao dia de hoje não. Vamos ver uma coisa, diz-me que Portugal é um país do futebol. Portugal não é um país do futebol. Portugal é um país de 3 grandes. Portugal é um país de Benfica, Sporting e Porto. Estes clubes têm uma força eleitoral bastante significativa. Podem influenciar eleições autárquicas, Como já influenciaram no passado. passado. Portanto, ao dia de hoje não parece provável, até porque a situação do Sporting mostrou bastante bem. O Sporting estava completamente falido e ainda está, mas conseguiu essa tábua de salvação. Não me parece provável. Agora, o que o Jaime diz é realmente diferente da situação que existe hoje. Os governos não têm dinheiro para continuar a dar aos clubes essas benesses. Pode daqui para a frente a situação piorar se não existirem mudanças. Mas socialmente e politicamente, nós não vemos o Benfica, o Sporting e o Porto, mesmo a manterem-se por este nível, a falirem nos próximos 10, 20 anos. Sim, eu não quero imaginar o que aconteceria se o Benfica acabasse. Se o Benfica fosse à falência. A grande questão é, Acho que não. quem é que ganhava com a falência? Nós nem imaginamos o Benfica na segunda divisão. Claro, E já lá poderia ter estado aqui há uns anos, que era direitinho. Por não cumprimento. Vamos lá falar a sério. Por não e nem cumprimento. imaginamos o Benfica na segunda divisão, quanto mais acabar. Eu acho que há aqui otimismo em excesso. Mas são ou não grandes mais para caírem? Porto, Benfica e Sporting. São grandes mais para cair de qualquer maneira. Porque a banca neste momento também está refém deles. Não, a banca tem que resolver os passivos. Como é evidente, a banca tem que resolver os passivos, como qualquer empresa. Nem que seja através de um perdão. Mas isso é faz em qualquer empresa. Claro. Uma empresa que não tem possibilidade de pagar um passivo, o que é que faz? Vai ao banco negociar. E negocia o quê? Negocia perdão de dívida, negocia alongamento de prazo de pagamento da dívida, negocia a redução de taxas de juros. Foi exatamente o que o Sporting fez. Aliás, ora, eu diria assim, o Sporting fez isso em bom tempo. Fez isso numa altura onde era possível uma negociação relativamente bondosa desse tipo de situações. Hoje, os holofotes que existem sobre os bancos, em termos mediáticos e em termos de supervisão do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu, não é compatível com situações dessas. O Sporting teve sorte, foi obrigado a fazê-lo, por exigência dos bancos, por incapacidade e por falência. O que nós podemos dizer é que o Sporting verdadeiramente foi à falência, não é? E ficou nas mãos dos bancos daquele acordo financeiro. Mas não estavas a dizer que o Benfica terá de fazê-lo à pressa. O Benfica terá de fazê-lo rapidamente. Não, eu não estou de acordo com isso. Eu acho que o Benfica tem possibilidades, por si, de fazer uma mudança. Porque o Benfica, apesar de tudo... Mas a gestão do Luís Filipe Vieira para si... já está a fazer uma mudança desesperada. Está a fazer uma mudança desesperada neste momento. A gestão do... Já nesta época. Já neste momento está a fazer. A gestão dos clubes tu só podes ver pelos sinais exteriores. Tu só consegues perceber isso pelos sinais exteriores. De resto não consegues nem ver. Os sinais são estes, por exemplo, agora estar a vender muitos jogadores. É a única forma. Tu não tens ideia do que se passa lá dentro. Já está em curso essa... Sim, mas isso é um sinal claro. Está em curso, mas é insuficiente. Está em curso, mas é insuficiente. Também não é assim. Ou seja, o Benfica começou a operação de sobrevivência... Mas, senhores, deixem-me ouvir aqui. O Benfica começou a operação de mudança pela parte mais fácil, que é emagrecer os custos do plantel. Pronto. Isso é a parte mais fácil, porque quando o Garay vai embora, o Benfica deixa de pagar um salário de 3 milhões e meio ou 4 milhões, ou o que era. O Garay era o jogador mais caro, um dos mais caros. Mas emagreceu. Mas emagreceu. Mas o Garay vai-se embora e contratam 3 jogadores que podem ganhar menos. Contratar 3 jogadores que ganhar muito menos. Deixe-me fazer uma pergunta. Fazendo aqui um paralelismo com o que o Jaime está a dizer e a situação do país, o Benfica começou a cortar nos salários. Não, mas agora não cortou na estrutura. Não cortou na despesa. Na estrutura. Sim. Porque o Benfica tem... Eu lembro-me quando... O futebol português precisa de uma troika. O futebol português precisa de uma troca, claramente. E não são só os clubes. Repare, a Liga está falida. Toda a gente, é uma evidência. A Federação Portuguesa de Futebol, se não reduzir os custos e se no próximo apuramento para o europeu não for à fase final... É difícil, são 24, à partida estaremos lá. Vamos lá ver, não sei. Se falhar um apuramento para uma ou duas dessas fases finais, portanto as receitas não entram, com a estrutura de custos que tem e com os projetos megalómanos de fazer uma cidade desportiva, não sei o quê, não sei como é, que não sei para que é que serve. Não é? Mas e entra a política? Portanto, há aqui todo o futebol, toda a estrutura do futebol. É porque, repare o seguinte, eu acho que vem aí como receitas adicionais as apostas online. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que se tem assistido é que toda a parte da publicidade, dos patrocínios, tudo isso tem caído drasticamente. Portanto, digamos, a corrente financeira dos bancos, essa fechou.
Quando eu digo fechou, fechou para novo financiamento. Ou seja, se os bancos estão expostos em 300 ou 400 ou 500 milhões ao futebol, é esses 300 ou 400 milhões que eles vão tentar resolver. Os bancos sofrerem intervenções do Estado, não é? Exatamente, os próprios bancos do Estado. Eu não vejo politicamente condições para que o Estado venha em socorro dos clubes. Claro, aliás, Jaime... Mas isso ninguém vê. Aliás, Ninguém quer dizer isso. Meus senhores, deixem-me fazer aqui um curtíssimo intervalo, porque a seguir vamos revelar uma reportagem sobre os efeitos que a atual crise no BES pode ter, os danos colaterais que a atual crise no BES pode ter na vida financeira dos três grandes. Até já. O Zé acha que um crédito não deve ter segredos como o vinho, mas sim ser transparente como a água. Nós também. Por isso, quando aconselhamos um crédito, sabe que só vai pagar a mensalidade e mais nada. É uma questão de compromisso, porque um crédito só é bom para nós quando é perfeito para si. Cofidis, de pessoas para pessoas. Quando tens tudo o que precisas, não precisas de mais nada. Vodafone Smart 4 Mini. O smartphone que leva o verão todo contigo. Agora por apenas 69,90€. Power à Mariana. Vodafone. Power to you. Você está aqui. A crise do Banco Espírito Santo pode causar danos colaterais graves nas finanças do Benfica, Porto e Sporting. O banco é um dos principais financiadores dos três grandes. A crise que o Banco Espírito Santo está a viver pode ter um forte impacto nos três grandes do futebol nacional, uma vez que o BES é um dos principais financiadores das SADs de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, com empréstimos que deverão estar próximos dos 200 milhões de euros. Agora, a torneira do crédito concedido pelo Banco ao Futebol pode fechar. A 31 de março deste ano, a Benfica SAD devia ao BES cerca de 69,3 milhões de euros, revela o relatório e contas da Sociedade Desportiva. Deste valor, 64,3 milhões diziam respeito a um empréstimo bancário e 5 milhões a um contrato de factoring no âmbito da venda dos direitos desportivos de David Luiz ao Chelsea. Aqui, o banco adiantou à SAD o valor de uma tranche que o clube inglês ainda não tinha saldado com as Águias. Além disso, e através da Benfica Estádio, os encarnados tinham uma dívida de 58,9 milhões de euros ao BES e ao BCP. Neste caso, o documento não revela que valor está em dívida com cada uma das instituições. Já a Sporting SAD, na mesma data, tinha dívidas de 155,4 milhões para com o BES e o BCP. Também aqui não é possível saber qual o valor em dívida com cada uma das entidades bancárias. O Futebol Clube do Porto SAD devia a 31 de março mais de 60,8 milhões de euros ao Banco Espírito Santo, entre empréstimos bancários e uma conta caucionada de 10 milhões de euros. Desta forma, é possível ver que Benfica e Futebol Clube do Porto devem ao BES diretamente mais de 130 milhões de euros, se tivermos em conta as dívidas conjuntas ao BES e ao BCP, das SAD, do Benfica e do Sporting, são mais de 214 milhões. Certamente, os créditos dados pela instituição ao futebol superam os 200 milhões de euros. Voltamos à conversa em estúdio com os convidados desta emissão especial. Miguel, podem existir de facto danos colaterais graves fruto da crise do BES junto dos três grandes? Não, eu acho que inevitavelmente vai ter que existir danos colaterais. E porque uma coisa que o Jaime disse sobre as ordens do BCE. É preciso lembrar uma coisa. Em 2011, quando a Troika, tu falaste da Troika, entrou em Portugal, exigiu um chamado teste de stress aos bancos. Ou seja, vamos cá ver as contas e vamos ver qual é a vossa capacidade de resistência à falência de vários clientes, dos principais clientes. E quando chegou ao futebol, aquilo foi o pânico total. E disse claramente ao Banco de Portugal, e o Banco de Portugal passou essa mensagem a todos os bancos, nem mais um cêntimo para o futebol. Não é só isso, não é nem mais um cêntimo. É que a partir de 2011, as ordens foi, os bancos têm que começar a desalavancar, ou seja, a desinvestir dos clubes de futebol. Ora, esta crise do BES, e o BES está presente nos três Project Finance dos três grandes, é também um dos principais patrocinadores da Seleção Portuguesa de Futebol, vai ser
de certeza, uma das áreas prioritárias que a nova administração vai cortar. Não acredito que vá cortar in limine, ou seja, de um momento para o outro vai cortar tudo. Até porque e corta torto e direito. Não, não é? é a própria reputação do BES que fica em causa, não é? Juntamente com dos clientes benfiquistas, sportinguistas, portistas. Portanto, não vai cortar... Ou seja, mas nessa medida era o que eu dizia há pouco. Nessa medida, a banca, de certa forma, também é refém desse Sim, clube, há aqui uma pescadinha de rabo na boca. A banca tem que gerir isto, tem que gerir os 400 milhões de passivo do Benfica, os 200 milhões, tem que gerir isto. Agora, vai ter que gerir com novas regras, como disse o Jaime. E as novas regras é empréstimos novos? Não. E o mais possível amortizar o que já lá está empatado mas e executar as garantias que tem, em último caso. Estas vendas de jogadores basilares importantes no Benfica são já provocadas por pressão da banca, neste caso, eventualmente Espírito Santo? Não necessariamente por pressão da banca, mas por pressão por necessidade. Ou seja, há a consciência de que na banca não há novos financiamentos. E não havendo novos financiamentos, como o clube tem custos superiores às receitas, não é? Tem que preparar já fazer isto. Sim, mas e por isso é que eles estão a fazer a desalavancagem. Porque as vendas à pressa, por exemplo, o caso do Garay. O Garay não é uma venda à pressa. O Garay acabava o contrato se já quiser. O Benfica tinha transferido desta forma. Eu digo uma política do clube. Eu estou de acordo com a estratégia. Pode pontualmente fazer maus negócios ou bons negócios. O caso do Oblak já estava a falar é da política, não é? E o Benfica tem que exercer a sua política. Agora, depois faça maus ou bons negócios. Mas olhando para este caso... Pudesse ter esperado mais por o Garay, não é outra questão. O Benfica está a vender preço de saldo, não é o caso. O Benfica tem dois jogadores. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. O Benfica, ano passado, fez a seguinte comunicação. O Benfica está muito forte, não vende ninguém, queremos ir à final da Liga dos Campeões, estamos fortíssimos, não vende ninguém, etc, etc. Em janeiro, teve que ir à pressa vender 2 jogadores. Sim. Na minha opinião, vem vendidos. Eu não estou a discutir o preço. Estou a discutir a estratégia, né? A estratégia. Ou seja, em 6 jogadores a um fundo, em 6 meses tomou-se consciência de que não era possível continuar por aquela senda e que não era possível ter jogadores com salários de 3 milhões, 3 milhões e meio, um treinador com salário de 4 milhões, etc. Isso é insustentável. É verdade, mas são 3 excelentes negócios. O Benfica agora, não sei, porque... Mas o futebol português, então, por causa disso, fruto desse ajuste que o Jaime e todos vós dizem que é imperioso, tem que fazer um ajustamento em baixo. Está condenado a perder competitividade no futebol europeu. Não necessariamente, porque repara o seguinte, no futebol, nem sempre orçamentos ganham, nem sempre. A maior parte das vezes ganham, mas nem sempre ganham. O Sporting é um bom exemplo. O Sporting é um bom exemplo do ano passado. O Futebol Clube do Porto ganhou a Liga dos Campeões contra clubes que tinham, enfim, porque o calendário foi favorável, por isto, porque claro, mas não interessa, mas o que é facto é que ganhou, não é? E, portanto, o Benfica foi à final da Liga Europa, 2 anos seguidos, etc., com... Eliminou os Juventus, por exemplo. Com os Juventus tinham. Portanto, não é seguro que não seja possível o Benfica, com um orçamento com menos 20 ou 30 milhões por ano, pode ser igualmente competitivo. Agora, o problema é que a reestruturação não é só futebol, a reestruturação não é só o plantel. A estrutura de custos da estrutura do Benfica é um excesso. Toda aquela superestrutura que anda ali à volta, enfim, da administração, etc., são custos excessivos. O Benfica tem gente a mais. Tudo isso tem que mudar. Diga uma coisa, como é que classifica a gestão do Luís Filipe Vieira? Eu acho que a gestão do Luís Filipe Vieira foi uma gestão com muitas deficiências. Foi uma gestão com aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos positivos foi que ele fez uma grande dinamização da base de sócios do clube, fez uma grande dinamização da parte do merchandising, do marketing, etc. E tudo isso. A Benfica TV, vamos ver, ainda não conhecemos os números em termos das receitas e das despesas. Mas em princípio foi uma boa estratégia. Mas, portanto, aí há claramente um balanço positivo. Ou seja, dinamização... Onde é que é negativo? Onde é que é negativo? Na gestão financeira, completamente. No aumento da estrutura do clube e do universo Benfica, que quando ele assumiu a presidência do Benfica, o Benfica devia ter para aí 300 ou 400 pessoas a trabalhar, agora tem mais do dobro. E, portanto, o crescimento de toda a estrutura de custos. Se nós verificarmos, por exemplo, nos últimos 5 anos, aliás, um excelente trabalho que o Record passou, a evolução, por exemplo, dos custos salariais
no Benfica nos últimos 5 anos é uma coisa verdadeiramente espantosa. E neste momento a custar 4 milhões e tal por ano. Claro. Aliás, nós passamos uma reportagem agora. E, portanto, essa reestruturação tem que ser feita. Se o Benfica não a fizer agora, falar daqui a algum tempo em situação igual e idêntica àquela que o Sporting que fez, que é de joelhos perante a banca. Luís, esta crise no BES pode, de facto, ter aqui danos colaterais e gerar uma reação em cadeia nos 3 grandes, pelo menos nos 3 grandes? Não, nos 3 grandes, sim. Penso que vai ter repercussões. Não estou por dentro nem dos negócios que se fizeram, nem dos que estavam para fazer, nem de como aquilo está alavancado, nem de como as negociações e renegociações foram feitas. Sei que o presidente do Sporting há um ano fez uma renegociação total e penso que até altamente beneficiária. Exatamente. Para o, portanto, agora, para os 3 grandes, terão que se adaptar, porque repara uma coisa, mais uma vez aqui temos estado a falar do Benfica, dá a impressão que o Benfica é o único clube, em Portugal não é. Não é, mas repara como estás a perceber porque é que eu falo da questão política. Por alguma razão, vamos lá ver. Os clubes pequenos, há 6 ou 7 anos que andam a fazer isto. Há 6 ou 7 anos que acabaram as loucuras. Não conseguem pagar, não conseguem diminuir passivos. Mas eu, em 2008, o ordenado mais caro, em 2008, do plantel do Vitória de Setúbal eram 7 mil euros. O jogador que eu tinha mais caro eram 7 mil euros. Portanto, isto em 2008. Estamos a falar há 4, 6 anos atrás. Mas tu na SAD do Setúbal houve uma alteração difícil? Tiveste barreiras difíceis de ultrapassar por causa até de uma questão de mentalidade? Vamos lá ver. O problema era encontrar ali... Vamos lá ver. Os bancos fecharam, não tínhamos dinheiro. Fecharam o torneio. Fecharam o torneio, não tínhamos dinheiro. O problema ali era encontrar o equilíbrio de conseguirmos uma equipa que não nos deixasse cair na 2ª divisão. Esse era o drama, ainda hoje é. Sim. Claro. Porquê? Porque vivemos num desequilíbrio tal. Repara que esta é outra questão. O desequilíbrio é tão grande como este. Agora percebe bem o desequilíbrio disto e como é que esta indústria está a ser gerida por toda a gente. O Benfica, o ano passado, recusa 23 milhões da Sport TV. O Vitória de Setúbal e os clubes da dimensão do Vitória de Setúbal, portanto, tira-lhe os 3 grandes e o Braga, sabes quanto é que a Sport TV, na minha altura, em 2008, dava? 1.700.000. Neste momento está salvo erro, recebe à roda de 2.100.000. Então, Luís, o que é que o Setúbal fez para mudar isso? Grandes, o que é que o Setúbal fez para mudar isso? Em Espanha, por exemplo, houve um movimento. Se calhar não tinha capacidade... Luís, se calhar não tem capacidade de manobra. Mas o que é que fez como? Conseguiram repartir o dinheiro de forma mais justa. Quanto é que você ganha? Ganha 100 contos. O que é que você faz para não ganhar 200? Quer dizer, a mesma coisa que estar aqui a mim a dizer a mim. Sozinho não fez nada. Ganho mal, ganho 500 euros. Mas o que é que o Setúbal não se uniu ao Passo e aos outros? Vamos ver uma coisa. Em Espanha, o Barcelona e o Real Madrid ganhavam muito ganhar mais força negocial, Luís, eventualmente. Estamos a brincar. Claro, para ganhar mais força negocial. Vamos fazer outro programa, que é para perceber porque é que os pequenos não se unem. Vamos? Que é para explicar mais uma vez a questão política, a questão dos grandes. A questão dos grandes. Mas muito rapidamente explica-me a mim porque é que não se unem. Se os interesses são comuns, porque é que não se unem? Não se unem porque a partir de determinada altura, uma das razões, por exemplo, é que tu tens o Porto, que é amigo do Vitória, desde aquele da coisa. Exatamente, onde te empresta 2 ou 3 jogadores, ou 4 ou 5, estás a perceber, e o Benfica nenhum. E o Benfica vai depois emprestar ao Guimarães, cozido, frito e assado. E esta é a forma, e depois o Sporting, e esta é a forma de ninguém se poder unir, porque isto não é... Epá, se isto fosse tão simples como isto, então porque é que não se unem? Vamos lá ver uma coisa. A primeira questão é que eles estão unidos, que é no que recebem da Sport TV. Pois recebem todos por baixo. Pois, e era isto que eu estava a dizer. Deixa-me terminar. O Benfica recusou 22 milhões. O Vitória de Setúbal e os outros, neste momento, recebem aí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. E a 2ª divisão... É pá, 100 mil euros ou... Não, mais de 100 mil. Recebem mais qualquer coisa. Mas, Luís, eu posso depreender das tuas palavras que os clubes mais pequenos, fruto, enfim, dessas dinâmicas que tu acabaste de referir, nomeadamente jogadores emprestados e... São o quê? Marionetes nas mãos dos 3 grandes? Eu sou completamente contra esta mentalidade. E agora vou ter que dizer. Vamos ver uma coisa. Em Espanha... Mas espera aí, Luís. Em primeiro lugar... Deixa-me só que o Luís responda a esta pergunta. Em primeiro lugar, vamos lá ver uma coisa. Você ainda não percebeu a minha mentalidade. Você pode dizer, eu estou apenas a dizer como é que a coisa funciona, não é esta a minha, porque eu não trata aqui da minha mentalidade. Mas os clubes pequenos são o quê? São marionetes nas mãos dos grandes? Ó João, chama-lhe o que quiseres. Isso agora é
uma questão de português. Ou não tem independência. Mas há um clube pequeno ou dois que já está a mudar isso. Por exemplo, o Estoril tem vindo com uma gestão muito interessante. Mas porquê? Obrigado, também eu. Muito interessante. Mas porquê? Obrigado. Se a Tráfico tivesse comprado o Vitória de Setúbal, era o Vitória de Não, Setúbal. mas o Luís Aguilar tem aqui... E se eu convencer o Abramovich? E se eu convencer o Abramovich? Meus senhores, mas vamos só ouvir aqui o exemplo espanhol em relação a esta questão, se que é eu convencer importante. o Abramovich a comprar o Vitória de Setúbal, ainda sequer junto aos pequenos. Vamos juntar aos 3 grandes. Ou é para a guerra com os grandes. Está a perceber? Luís Lourenço, vamos ouvir aqui o exemplo espanhol. Não há campeonato sem Setúbal, sem Passos Ferreira, sem todos estes clubes, ok? Isto que se está aqui a discutir grandes em não podem Portugal, jogar sozinhos, não podem não é? jogar sozinhos, nem podem jogar entre eles. Portanto, isto que se está aqui a discutir em Portugal, há muito tempo que se discute lá fora. Aliás, as receitas em Espanha apresentam ainda agora uma desigualdade maior do que apresentam aqui em Portugal. No entanto, já foi maior. Os clubes uniram-se, e aqui, quando se fala de união, às vezes é preciso dar um murro na mesa e às vezes é preciso criar uma certa revolução. E os clubes claramente apresentaram a ideia de fazer greve se as receitas não fossem distribuídas de outra forma. E o Real Madrid e o Barcelona, os dois maiores beneficiados, tiveram de aceitar de toda a sua riqueza, de todo o seu caminhão de dinheiro, tirarem umas migalhas, que para eles são migalhas, mas para os outros clubes já lhes davam mais qualquer coisa. E aqui as migalhas não são jogadores emprestados, estamos a falar de dinheiro em concreto. Estamos a falar de regiões autónomas, estamos a falar de uma cultura completamente diferente, estamos a falar de um país, estamos a falar de um país que é feito de vários países, estamos a falar de uma série de coisas. Estamos a falar do campeonato. Está a perceber? Estamos a falar do campeonato, tem que haver todos os semanas. Mas noutro contexto, o contexto espanhol é completamente diferente do nosso. Quer ver outro problema. É Quer ver outro problema. Quer ver outro problema que acaba por ser político. Agora diga-me lá como é que eu luto contra isto. Por exemplo, eu do Vitória de Setúbal, quando vou jogar com o Benfica, com o Porto ou com o Sporting, tenho um árbitro, está a perceber? E depois, no dia seguinte, tenho 12 ou 13 ou 14 ou 15 horas de televisão com um do Benfica, um do Sporting e outro do Porto a derreter o árbitro. E eu não tenho hipótese nenhuma de lá Mas isso é uma questão de árbitro. Estamos aqui a falar de uma questão financeira. Mas É uma questão de dimensão, é isso. É uma questão de dimensão. Não, é que isto não é uma questão de árbitros, isto é político, vocês não estão a perceber a dimensão de tudo isto. Não é política ver violência entre clubes. A força que se dá então não se faz nada, está tudo bem assim. Então, Luís Aguilar, Luís Aguilar, deixa-me fazer essa questão, deixa-me colocar essa pergunta ao Jaime Antunes. Isto não tem solução? Tem solução. Se os clubes pequenos forem geridos de forma mais profissional também tem algumas soluções. Eu acho que há, com certeza, o problema é que os clubes pequenos, também, e como disse, e muito bem, acumularam também passivos. Não é? E como acumularam passivos, também ficaram aí nas mãos, perderam independência. Perderam independência em relação a quem? Em relação ao Oliva de Esportes. Porque, de facto, quem manda nessa coisa, quem manda nos clubes todos, não é o Benfica, o Porto e o Sporting. Eu acho que quem manda é exterior ao Benfica, ao Porto e ao Sporting. Poderá haver alguma sintonia estratégica pontual aqui ao Lima, não é verdadeiramente esse o problema. O problema dos pequenos clubes é que se endividaram enquanto puderam, na altura em que havia dinheiro e que havia crédito bancário. Agora, como ele dizia muito bem, os bancos neste momento já não financiam os pequenos clubes, mas eles têm passivos atrás deles. E, portanto, estão nas mãos de quem lhe dá a sua principal fonte de receitas. Qual é a principal fonte de receitas deles? Os clubes pequenos só têm duas fontes de receita, três potencialmente, que é a televisão, que é a principal de longe, que é aquela que dá estabilidade. Algumas receitas é relativamente relevante quando vai lá jogar o Benfica à casa deles, ou o Porto, o Sporting, mas sobretudo o Benfica dá alguma coisa, e eventualmente se inventam um jogador por ano e conseguem vender um jogador por ano. Mas, senhores, tenho que fazer agora aqui uma pausa curtíssima no nosso contexto, porque vamos analisar agora de forma mais detalhada as aquisições, as principais aquisições do Benfica, do Porto e do Sporting. Começamos pelo Benfica, que é o líder das vendas neste mercado de transferências. Do Benfica saíram 10 jogadores e entraram 11. O plantel encarnado perdeu alguns jogadores fundamentais neste defeso, entre eles Garay, Markovic e Oblak, que renderam aos encarnados 30 milhões e 900 mil euros. A estes três habituais titulares do Benfica juntam-se as vendas de jogadores que tiveram emprestados na última temporada. Kardec, Derlis Gonzalez e Mitrovic permitiram um encaixe de 5 milhões e 550 mil euros. Quanto a Funes Mori, foi emprestado e vai jogar na Liga Turca. No capítulo das saídas há ainda a registrar Rodrigo e André Gomes. A SAD das Águias já tinha vendido o passe dos atletas em janeiro por 45 milhões de euros, recebendo 33 milhões e 300 mil pelas percentagens que detinha dos jogadores. O lateral Siqueira também está na rota de saída depois de ver terminado o empréstimo. No total são 10 as saídas do Benfica, com 36 milhões e 450 mil euros encaixados nesta janela de transferências. Nas entradas, 11 é o número de jogadores contratados pelos encarnados.
Para a equipa B chegam Friesen Bischler, avançado que vem da equipa secundária do Bayern Munique a custo zero, Pavel Davidovic, médio polaco que custou 2 milhões de euros, e ainda Serginho, defesa central do Bragança, cujo montante pago não é conhecido. Para a equipa principal chegaram ao Benfica a custo zero Candeias, extremo português, e ainda o avançado brasileiro Vítor Andrade. As faixas laterais da defesa foram reforçadas com as entradas de Loris Benito, Javan e ainda Luís Filipe. Os encarnados não divulgaram o montante pago pelos 3 atletas. Para a defesa chegou ainda César, central brasileiro, que custou aos cofres encarnados 3 milhões de euros. Jesus pode ainda contar com o médio Talisca, que se transferiu do Bahia, e com o avançado Derlei, que vem do Marítimo. Juntos custaram 6 milhões e meio de euros. Com as saídas de jogadores titulares na época passada, o Benfica procura reforçar as diferentes zonas do terreno com jogadores menos cotados no mercado. Cabe agora a Jorge Jesus criar uma equipa capaz de renovar o título. Tudo somado, o Benfica gastou 11 milhões e meio de euros, tendo apenas em conta os reforços cujo montante pago foi revelado. O balanço do Benfica é positivo. Se ao valor recebido pelas vendas retirarmos o que foi gasto em contratações, os encarnados têm um saldo positivo de 24 milhões e 950 mil euros, sem contar com as vendas de Rodrigo e André Gomes no mercado de inverno. O Porto é o clube que mais investiu até agora nesta época de transferências. Os Dragões investiram 22 milhões e 700 mil euros, apenas a contar com os montantes oficialmente revelados. São já 14 jogadores que o Futebol Clube Porto garantiu para a próxima temporada. Sami, extremo ex-marítimo, Ricardo, guarda-redes que veio da Académica, e Daniel Opare, lateral do Standard Liège, são 3 dos jogadores que chegaram ao Dragão a custo zero para o plantel principal. Do Atlético Madrid para o Futebol Clube do Porto entram Oliver Torres, jovem médio internacional espanhol, vem por empréstimo, e o avançado Adrián López, que custou 11 milhões de euros, sendo o reforço que exigiu maior investimento por parte dos Dragões. O Porto ainda contratou mais 2 jogadores no mercado espanhol. Telho chega por empréstimo de 2 épocas e vai custar 4 milhões aos azuis e brancos, e Casemiro vem do Real Madrid por empréstimo de 1 temporada. Ainda a destacar a entrada de Bruno Martins Indi, o defesa custou 7 milhões e 700 mil euros, e o média Evandro, que se transfere do Estoril por uma quantia não revelada. Um dos atletas que ainda não tem o futuro definido quanto à equipa que vai pertencer é Igor Lichnowsky. O central veio para o Porto, rotulado de jogador de segunda linha, mas tem integrado os trabalhos de Rulan Lopetegui na equipa principal. A SAD do Porto não divulgou o montante pago pelo central. Os restantes 4 reforços vêm para a equipa B. Brahima Candé trocou o Sporting Clube Porto a custo zero, Pité transfere-se do Beira-Mar e Celestin Djin vem do Standard Liège. Para a equipa B entra ainda Roniel Costa, avançado brasileiro, que vem por empréstimo. Ao todo, os Dragões investiram 22 milhões e 700 mil euros, apenas a contar com os montantes revelados pelo Porto relativos às transferências. Lopetegui pode assim contar com jogadores que já conhece e em quem deposita confiança. O técnico garantiu reforços para quase todas as posições do terreno de jogo. No capítulo das saídas, o Porto perdeu 7 jogadores, 4 dos quais estavam emprestados na temporada passada. Como é o caso de André Castro, que estava no futebol turco ao serviço do Kasimpasa, que assinou a cláusula de opção de compra por 2 milhões e 50 mil euros. Iturbe também é um dos jogadores que estava emprestado, e a venda acabou por gerar 6 milhões e 750 mil euros aos cofres dos azuis e brancos. Ismailov volta a ser emprestado pelo Porto, e Sérgio Oliveira, que estava ao serviço do Passos Ferreira, foi vendido pelos Dragões ao clube da capital do Móvel. O montante não foi revelado pela SAD do Porto. Fernando também está de saída. O habitual titular no meio-campo do Porto rendeu 15 milhões de euros pela venda ao Manchester City. Ainda nas saídas há a registrar Tiago Ferreira, que vai jogar na Liga Belga e foi vendido por 300 mil euros. Quanto a Fuchile, terminou o contrato com a equipa da Invicta. Tudo somado, o Porto garantiu 24 milhões e 100 mil euros em vendas e investiu 22 milhões e 700 mil, o que dá um balanço positivo de 1 milhão e 400 mil euros. Dos 3 grandes, o Sporting é quem mais aposta na continuidade. De Alvalade serem apenas 3 jogadores, entraram 7. Marco Silva e Bruno de Carvalho têm esta época a missão de fazer chegar o Sporting ao título de campeão nacional que faz desde a época 2001-2002. Para tal, o Sporting contratou 7 jogadores neste mercado de verão. Jorge Santos, mais conhecido por Gazela, vem para a equipa B, mas aos 21 anos é visto como um jovem com enorme margem de progressão. A SAD leonina não revelou a quantia paga pelo jogador que veio do Padroense. Para o plantel principal chegam 6 jogadores, 2 deles são para a defesa do clube de Alvalade. André Geraldo estava no Belenenses por empréstimo dos turcos do Istambul BB e custou 600 mil euros.
Paulo Oliveira reforça a zona central da defesa. O jogador ex-Vitória de Guimarães significou um investimento de 1.600.000 euros. No meio-campo também há caras novas. O búlgaro Slavchev vem do Litex por 1.200.000 euros. Oriol Rossell, que estava no Sporting de Kansas dos Estados Unidos e custou 1 milhão. A grande aposta dos Leões neste defeso é Ryan Gold, o prodígio escocês de 18 anos que custou aos cofres de Alvalade 2,5 milhões de euros. É o reforço mais caro até ao momento. Na linha ofensiva, Marco Silva pode contar com a pontaria do avançado Junya Tanaka, japonês de 27 anos que custou 750.000 euros. Apostas do Sporting em vários setores carenciados, na opinião do novo técnico verde e branco. Em sentido inverso estão Velder e Pires. Os defesas que estiveram no Sporting na época passada não entram nas contas de Marco Silva e os Leões decidiram não exercer o direito de opção de compra. A outra saída é de Gerson Magrão, médio brasileiro que foi também dispensado pelo Sporting. O balanço leonino é até ao momento negativo, sem vendas que permitam um encaixe financeiro. Os Leões têm um saldo negativo de 7.650.000 euros, sem contar com a compra de Gazela, cujo montante pago não foi revelado. Já a seguir um curtíssimo intervalo, vamos olhar à lupa para os principais reforços do Benfica, do Porto e do Sporting e fazer aqui uma análise com base no custo-qualidade. Já a seguir um curtíssimo intervalo. Até já. Só em tons de já tem que levar metade. É necessário criar uma password. Nossa malta. Para a doeira não é mais difícil. Parece que a vantagem do Red é que se a família Sousa quisesse passar o tempo todo ao telemóvel, podia. Vodafone Red, o tarifário sem limites desde 9,90€ por mês. Power às famílias. Vodafone. Power to you. E quando a cerveja sai perfeita, algo extraordinário acontece. Superboc, a vida é super. Você está aqui. Retomamos esta emissão especial da CMTV dedicada a analisar a saúde financeira dos três grandes, agora com a análise de Luís Aguilar aos principais reforços, alguns dos principais reforços de Benfica, Porto e Sporting. Luís, boa noite. Vamos começar a olhar para os principais reforços do Benfica, ou pelo menos alguns dos principais reforços do Benfica, e começamos, corrija-me se eu estiver enganado, por Talisca. Podemos começar pelo Talisca. O Talisca custou 4 milhões de euros, é um médio ofensivo, no entanto o Jorge Jesus já está a tentar adaptá-lo para a posição 8 para poder vir substituir o Enzo Pérez caso venha a sair, e é provável que saia. Pode ser bom? O Talisca pode ser bom, é uma incógnita neste momento. Ele era um médio ofensivo, como médio ofensivo apareceu, tinha algum valor, chegou a ir à seleção de sub-20, como número 8, vamos ver como é que consegue evoluir. Para já marcou um golo no único jogo que fez, claro que vale o que vale, nesta altura, nestes jogos de pré-época. Mas a imprensa tem dito... O Talisca é um jogador alto, tem uma passada larga, tem um bom toque de bola, jogava noutra posição, é um jogador brasileiro que tem a sua primeira experiência na Europa, obviamente necessitará de tempo, como geralmente os jogadores brasileiros no seu primeiro ano de Europa, ou nos primeiros meses de Europa precisam. Agora, poderá ser um reforço interessante, e para já também foi o reforço mais caro do Benfica até o momento, custou 4 milhões de euros. Nada de especial comparando investimentos que o Benfica fez noutras épocas, mas na altura... Que fragilidades é que tem que possam fazer com que este negócio não seja bom para o Benfica? Que fragilidades o Talisca pode ter? Bom, para além de poder demorar algum tempo a adaptar-se tanto ao país como à nova posição, poderá depois também não conseguir ser um número 8 com a dimensão física e com a dimensão de jogo que o Enzo Pérez tinha. Nós temos que ver que o Benfica joga com 2 médios, preferencialmente. Joga com 2 médios porque tinha um número 8, neste caso o Enzo, que conseguia cobrir uma vasta área de terreno. Não sabemos se o Talisca conseguirá fazê-lo ou não, teremos de ver. Vamos ao Vítor Andrade, 18 anos, do Santos, não é? Dizem que é o novo Neymar. Sim, isso dizem sempre. Os novos Neymars, os novos Messis. Chega a custo zero. Chega a custo zero. Ele tem 18 anos, vai fazer 19 anos agora, em setembro.
setembro. Já tinha passado pelo Benfica quando tinha 12 anos, teve uma experiência nas camadas jovens. Realmente é uma das grandes promessas da formação do Santos, desde Robinho, depois desde Neymar. Tem algumas semelhanças na forma de correr, até no drible. É um jogador muito evoluído tecnicamente, muito franzino ainda. É natural que esta época vá oscilando entre a equipa B e a equipa A, mas estamos a falar de um jogador muito jovem e que tem uma margem de progressão grande. Agora acredito que não seja pelo Vítor Andrade que o Benfica esteja já a preparar aqui um jogador para começar a jogar a titular esta época. Tem uma margem de progressão ainda muito... Tem, quer dizer, muito o Markovic tinha 19 anos e entrou destaca na equipa do Benfica, mas tinha outro tipo de evolução que o Vítor Andrade ainda não tem neste momento. Vamos a Derlei, segundo melhor marcador o ano passado? Sim, o Derlei, este sim, é uma contratação para entrar, para jogar, ainda para mais... Vale os 2,5 milhões de euros? Se por 60% do passe. Poderá valer, nós estamos a falar de um jogador que foi o melhor marcador, vai entrar à partida para substituir o Rodrigo e fazer dupla com o Lima. É bem pensado nesse sentido, ele tem algumas características semelhantes ao Rodrigo, também é um jogador muito móvel, muito rápido, não tão rápido como o Rodrigo, mas aí também não haverá muitos no futebol mundial com aquele pico que o Rodrigo tem. Agora, das contratações que o Benfica fez até o momento, parece a grande contratação, para já. Um jogador pronto a entrar na equipa principal. Vamos ao Porto, começamos pelo Bruno Martins Indi. 7 milhões, quase 8 milhões de euros. Não é? Quase 8 milhões de euros. O Bruno Martins Indi é um belíssimo jogador. Central, pode ser defesa esquerda, nós vimos-lo no Mundial. É um jovem ainda, tem 22 anos. É uma muralha autêntica, muito forte fisicamente. À partida ao Mangalá irá sair. Agora, o que é que nós poderíamos imaginar uma defesa de centrais com o Mangalá e o Bruno Martins Indi? Acho que os avançados só de olharem fogem. São muito fortes fisicamente. É uma excelente contratação. Tem tudo para dar certo? Tem tudo para dar certo. Se o Mangalá sair, será titular indiscutível. Se não sair, também poderia jogar com ele. Enfim, é um jogador que já vem com um grande cartaz para Portugal. Telho. O Telho é, talvez até o momento, o jogador que gera mais expectativas de todos aqueles que foram contratados para o futebol português. O Telho tem 22 anos, campeão de Europa de Sub-21 com o Lopetegui. Aliás, o próprio disse há uns dias atrás que tinha muitas propostas, mas escolheu o Porto por causa do treinador. E no Barcelona estava completamente tapado. Ele, na época passada, ainda conseguiu fazer 31 jogos, marcou 5 golos, mas conseguiu jogar muitas vezes também por causa das lesões do Messi, por causa das lesões do Neymar. Esta época, além destes, com o Suárez, que vai obrigar o Messi a ir para um lado, enfim, o Telho não teria hipótese nenhuma, a não ser que o Suárez voltasse a morder alguém e ficasse de castigo e aí ele pudesse entrar. Mas realmente é um jogador fantástico e poderá ser mais importante desta equipa do Porto. Adriano Lopes, outro dos jogadores que tu selecionaste, os novos reforços. O Adriano Lopes era um suplente muito utilizado no Atlético Madrid, jogava muitas vezes, marcou alguns golos, um deles importantíssimo nas meias finais contra o Chelsea, em Londres. Também é um daqueles jogadores que, tendo mais minutos no Porto, pode voltar a ser aquilo que prometeu no seu início de carreira enquanto sénior. Pode jogar como extremo, pode jogar como ponta de lança, aliás, agora está a ser utilizado como único avançado. Não acredito que tenha sido contratado para isso. Acredito que o Porto, vendendo o Jackson, irá buscar o ponta de lança. Há pouco falávamos aqui sobre isso, mas não deixa de ser também uma grande contratação para este Porto. 11 milhões de euros, uma contratação cara e um jogador que pode ser importante, juntamente com o Telho, com o Quaresma também. Queres ainda, em relação ao Porto, destacar Casemiro? Sim, Casemiro, o mais recente, um médio que vem para substituir Fernando, brasileiro, 22 anos, foi campeão do mundo de sub-20 na final contra Portugal. No Real Madrid também estava tapado, não tinha grandes hipóteses de vir a jogar esta época, nem nas próximas, e vem para substituir Fernando. É muito diferente de Fernando. Fernando era conhecido como o polvo, ocupava o meio campo todo. O Casemiro não é um pivô, é um trinco. Tem uma margem de manobra diferente, mas o Porto também vai jogar de uma forma diferente. Vamos aos reforços do Sporting. Savtchev, o búlgaro, 2,5 milhões de euros. Não é? Sim, é um jovem de 20 anos, é também um pivô, é uma das grandes revelações e grandes promessas do futebol búlgaro. Isso vale o que vale hoje em dia, nós estamos a falar daquela grande escola do futebol búlgaro do Stoichkov, aliás o último jogador búlgaro do topo foi para o Berbatov, talvez, mas o Savtchev realmente tem alguma margem de progressão e pode ser um reforço interessante neste Sporting, sobretudo se o William de Carvalho sair. Se não sair, será difícil para ele entrar na equipa principal, tanto para ele como para o Oriol Rossell, o espanhol que também veio e que também é um trinco. Agora, à partida, quando estes dois jogadores são contratados, é porque o Sporting deverá estar próximo de vender o William de Carvalho. Tanaka.
O Tanaka, o Tanaka é outra grande incógnita. O Sporting foi contratar jogadores a campeonatos mais incipientes futbolisticamente e onde estes jogadores também são um pouco mais baratos. O Tanaka é um avançado, 750 mil euros. Não é? O Tanaka é um avançado, é um ponta de lança. Curiosamente, eu aqui sobre o Tanaka, nada contra o Tanaka, até porque ele ainda não jogou, não se mostrou, mas tudo contra aquela informação falaciosa que vai aparecendo. Disse-se aqui, escreveu-se muito em Portugal, que tinha sido uma surpresa e um choque o Tanaka não ter ido ao Mundial, que tinha sido muito contestado no Japão. Isto é mentira. Isto nunca foi falado no Japão. Nunca houve qualquer contestação. O Tanaka tem uma internacionalização e ficou 2 vezes no banco, não foi utilizado. Se pode ser um reforço interessante para o Sporting, eu não acredito que o Tanaka consiga ser titular no Sporting. Acho que o Sporting tem lá melhor do que ele. Mas claro que o Sporting este ano também está na Liga dos Campeões, o ano passado não estava, precisa ter um plantel mais extenso, com outro tipo de opções. O facto de ser asiático poderá ter pesado na escolha do Sporting? Talvez possa ter pesado por causa do mercado que se consegue na Ásia, mas não acho isso há 5, 6 anos atrás, há 10 anos atrás. Talvez fosse assim. A verdade é esta: quantos jogadores asiáticos, ou japoneses ou chineses se ingraram no futebol português até agora? Nenhum. Já cá tiveram. O Benfica tem um chinês. Portanto, as probabilidades disto correr bem para o Sporting, na tua opinião, são reduzidas? Depende do que queiram do jogador. Se for um jogador para ir entrando, para jogar nas competições menos importantes, ok, tudo bem, ele poderá cumprir ou não. Poderá cumprir ou não. Agora, se quiserem fazer do Tanaka um super craque de Alvalade, parece-me complicado. Estamos em milhas de distância. Oriol Rosell. O Rosell é um jogador formado nas escolas de Barcelona, estava nos Estados Unidos, é um jogador muito interessante. Já o era nos Estados Unidos e tem mostrado aqui uma capacidade diferente daquela que diziam ter. Dizia-se que o Rosell era um trinco, um jogador com pouca margem de progressão para além de tapar a sua defesa, mas não, é um médio com uma capacidade física considerável e que pode ser um reforço interessante neste novo meio-campo do Sporting. Meus senhores, muito rapidamente, Jaime Antunes, dos reforços dos 3 grandes, quem é que lhe parece que está em melhor posição para atacar esta época? Eu acho que há 2 filosofias completamente diferentes, a do Futebol Clube do Porto e dos outros. Ou seja, o Futebol Clube do Porto investe tudo este ano. Ou seja, perdendo tudo o que perdeu na época passada. Mas investir tudo não quer necessariamente dizer que... Não quer dizer que tenha êxito. O Porto, eu acho que os 3 grandes são 3 incógnitas, por razões diferentes. O Porto decidiu fazer um investimento muito forte, para cima de 30 milhões, porque agora com o Brahimi e não sei o que e tal, ultrapassa aos 30 milhões e meio. Ultrapassa aos 30 milhões. E, portanto, comprou jogadores caros, jogadores já com alguma experiência, algum cartel, algum nome, etc. Nem sempre, quando esses jogadores vêm para Portugal, para um campeonato, mais pequeno, menos mediático, etc., isso está certo. Eu lembro sempre do exemplo do Jeffrey no ano passado no Sporting e, há outros casos. Nem sempre dá certo. Porque sentem que será eventualmente uma despromoção. Pode ser uma despromoção, etc. Por outro lado, são jogadores caros, não é? Portanto, caros em termos de salários, caros. Portanto, o Porto não tem uma estratégia compatível com a situação de crise financeira que o país atravessa e com o futebol. Portanto, pelo contrário, há aqui uma espécie de uma fuga para a frente. Está em contraciclo. Há uma fuga para a frente. Os outros 2, tanto o Benfica como o Sporting, fizeram exatamente ao contrário. Foram buscar jogadores mais baratos, certamente também do ponto de vista salarial serão bastante mais baratos, e portanto há aqui uma preocupação clara já de adequar os custos, digamos, àquilo que é a previsão de receitas e a previsão de fluxos financeiros. Eu sou favorável à estratégia do Benfica nessa matéria. Acho que o Benfica tinha necessidade de começar a fazer esse ajustamento em termos da sua estrutura de custos. Penso que vai ter que ir mais além ainda do que o Mas quem é que é o favorito à partida? Eu acho que é o Benfica, porque, claro, o Benfica tem que partir para ganhar o campeonato. O Benfica, se quiser quebrar a hegemonia do Futebol Clube do Porto, tem que ganhar o campeonato durante 2 ou 3 anos seguidos. Luís Lourenço, acho que isso tem que ser o grande objetivo. Muito rapidamente, quem é que está em melhores condições à partida? Se é que é possível eleger alguém? Para mim, neste momento, é completamente impossível dizer quem estará em melhores condições. O Sporting mantém, não é? Não vai deixar sair muito, não vai sair muito, também não vai entrar, portanto, não é uma grande oscilação. O Porto é uma renovação necessária em termos desportivos, porque o Porto ano passado foi um descalabro e, portanto, aquilo teria que mudar e é o que Pinto Costa está a fazer e a estruturar-se com base nas ideias do novo treinador que, segundo parece, tem plenos poderes. O Benfica
vai mudar tudo não por uma questão desportiva, como o Porto, mas por uma questão económica. O Benfica cometeu o erro o ano passado, este parto, este equilíbrio, que é no fundo um parto, tem sempre dor, mas poderia, se fosse mais, não é? O Benfica o ano passado quis arriscar tudo na Liga dos Campeões, não deixou sair ninguém, este ano é forte e feio, não é? Claro. E portanto já saíram jogadores fundamentais do Benfica e não sabe se ainda vão sair mais mais já jovens, se queixou disso, de certa forma. Exatamente. Miguel, e portanto neste momento é impossível dizer, até porque não se sabe como é que vão ficar. É uma aposta de tripla. Miguel, muito não, tripla não considero que o Sporting seja candidato. Não. Uma dupla. Sporting não chega. Uma dupla. Miguel, algum dia iremos assistir a um ponto final nesta autêntica sangria de jogadores que todos os anos saem e entram dos clubes, deste autêntico carrossel? Não, eu acho que não, porque como já me disse, porque esta é a grande muleta que os clubes têm para tapar os déficits e os buracos que têm nas suas contas. Portanto, e os agentes, exatamente. E os fundos. E tem que alimentar muita gente, inclusive a própria banca, os próprios fundos, os próprios agentes. Portanto, essa roda viva de jogadores nunca irá terminar. E essa é uma questão que ficará seguramente para outro especial. Quem ganha dinheiro com as transferências dos jogadores. É o ponto final nesta emissão especial da CMTV, onde olhamos para a saúde financeira dos três grandes do futebol português. Boa noite.